parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, quantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou meu. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado, chamas vão me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo a todos. Pastor Denilson Andrade aqui. Estamos começando mais um bate-papo entre Timóteo, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma sexta-feira abençoada e abençoadora. Sejam todos bem-vindos. Você de cada canto desse estado do Rio de Janeiro, você de cada estado do Brasil, você brasileiro que nos acompanha de vários lugares do mundo, Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, participe, escreva aí o nome da sua cidade, porque eu quero mandar um abraço para você. É importantíssimo que você compartilhe. Quando você compartilha, você posiciona a live, o algoritmo do Facebook compreende a relevância dessa live. Então, compartilhe aí para que os seus amigos tenham acesso. Muitas pessoas demoram um pouco para chegar, porque o Facebook demora para mostrar para elas que já estamos ao vivo. Então, a sua participação é fundamental. É fundamental. Então, compartilhe aí, clica aí no joinha, vai dando joinha, coraçãozinho. Escreva o nome da sua cidade, que eu quero mandar um abraço para você. Já está aqui a irmã Vitória Souza, lá de Petrópolis. Alô, Vitória Souza! Um abraço! Deus te abençoe. Irmã Nelly Pereira, minha mãe. Beijo, mãe. Te amo. Está aqui conosco também Gisele Andrade, minha esposa. Beijo, amor.
te amo. Tem muita gente que está nos assistindo e não está comentando. Então, comenta aí, pessoal. Comenta aí que eu quero mandar um abraço para você. Compartilhe. É fundamental a sua participação. É fundamental que você compartilhe. Porque quando você compartilha, você posiciona a live de uma forma que o Facebook entende a relevância. Então, por favor, compartilhe aí e comente. O nosso convidado já chegou, ele daqui a pouquinho vai dar um alô para vocês, mas a gente vai trocando essa figurinha aqui. Nós vamos ouvir uma música do Fernandinho, Fogo Consumidor. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Enquanto o Fernandinho profetiza sobre a sua vida, você vai compartilhando aí, vai comentando, vai escrevendo o nome da sua cidade, vai dando joinha, 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 e a gente volta já para falar com você e conversar com o nosso amigo Pastor Fábio Reis. Vamos, gente, compartilha aí. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer o chão que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante dos deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, o choro já durou. É chegada amanhecer, Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, o choro já durou a noite, é chegada amanhecer. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, o choro já durou a noite, vai chegar amanhecer, Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir, o choro já durou a noite, é
chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Aleluia, minha gente! Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando os seus profetas. Você que está me ouvindo aí, estou falando com alguém que tem um chamado, estou falando com alguém que o seu pastor já mandou você ir para o seminário, estou falando para alguém que o Espírito Santo já te visitou e você está resistindo. Aleluia. Deus está falando com você, Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo a terra, Deus está separando os seus profetas. Eu tenho certeza que o pós-pandemia vai ser um sacudir e Deus quer usar você como um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. Está conosco o pastor Fábio Reis, um grande amigo, um homem que Deus tem usado, um jovem pastor que tem sido ousado no reino de Deus, e eu tive o privilégio de ser consagrado junto com ele, não é isso? A gente foi consagrado junto, e eu bati um papo com ele num congresso de pastores, foi um papo assim, extraordinário. Eu cheguei, conversei com a minha esposa, eu falei assim, amor, esse pastor Fábio é um cara visionário, é um cara que Deus vai usar com poder, é um cara que Deus vai alargar as tendas dele, e graças a Deus, Deus tem o abençoado. Pastor Fábio, manda um alô aí para o pessoal. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Denilson, meu amigo, é verdade. Depois realmente daquele dia, aquele bate-papo, assim, a gente realmente assim, bateu muita coisa ali, em termos de visão, assim, para esse tempo. Eu quero também deixar aí a todos que estão nos assistindo, o pessoal aí da igreja, Deus abençoe você, a você que está aí, como foi falado, talvez você já sente no seu coração o chamado, tem certeza que hoje isso arderá muito mais no nome de Jesus. Um abraço a todos, a gente vai estar junto aí com graça, pode ter certeza. Glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu só fazer duas considerações aqui, minha gente. Primeira, deixa eu explicar para você o que é o bate-papo entre Timóteos. Bate-papo entre Timóteos é uma conversa entre jovens pastores. Timóteo foi um jovem pastor que o apóstolo Paulo mentoreou, orientou, escreveu 2 cartas de orientação a ele, e ele pastoreou a igreja em Éfeso, e foi debaixo do manto, podemos assim dizer, do apóstolo Paulo, da orientação do apóstolo Paulo. E Deus colocou no meu coração que era para eu conversar com jovens pastores da Igreja Metodista Wesleyana, que Deus tem usado nesse tempo de uma forma poderosa, cada um de uma forma, cada um de um jeito, segundo as suas características, mas tem sido um diferencial e relevante nesse tempo. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração, normalmente começamos 8 horas, mas o pastor Fábio Reis teve um imprevisto, uma ovelha passando mal, ele levou ao hospital, e como ele é um bom pastor, o bom pastor cuida das suas ovelhas. Então, a prioridade foi a ovelha, e a gente esperou aqui com toda a compreensão do mundo, e a gente vai começar debaixo da graça de Deus. Deus não Amém. quebra princípios, pelo contrário, Deus honra princípios. Então, como ele honrou e cuidou da ovelha que é de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai nos honrar nessa live para a glória do nome dele. Pastor Fábio, Aleluia. A gente já começa falando sempre do início. Eu sou um cara que gosto muito de histórias, né? E até o bate-papo entre Timóteos e o resenha com Moisés, que eu estou fazendo com pastores que já têm uma jornada ministerial, também tem muito disso. Eu tenho uma veia muito voltada para a história. Na época eu estava no vestibular, eu fiz vestibular para Direito e também para História. Quase que eu fiz a graduação de História. E eu quero saber de você e todo mundo que está nos acompanhando também, como começou a jornada ministerial do pastor Fábio? Como foi que Deus te chamou? Como que foi o seu início no ministério, na sua carreira ministerial na presença de Deus? Bem, o início, para mim, assim, foi uma coisa inesperada, como
para muitos, né, talvez acontece assim de uma forma inesperada, sou de uma família, sua maioria na época católica, né, então onde eles faziam sim suas devoções católicas, eram em sua grande parte praticantes. E aí eu com 15 anos de idade eu fui trabalhar numa confecção e lá tinha uma senhora crente, né, a irmã Maria, o nome dela, e eu lembro que ela olhando para mim trabalhando, eu muito tímido, ficava vermelho, ela virou para mim e começou a rir. Eu fiquei encucado com aquela senhora rindo de mim, assim, né? E eu fui perguntar a ela o que tinha acontecido. Ela falou assim, olha, você não vai entender agora, jovem, mas só lá na frente. Eu fiquei, mas o quê? Me fala, eu vou começar, já vou tentando entender. Ela disse para mim assim, meu filho, você vai ser pastor do futuro. Para mim ficou mais complicado, né? Porque eu fiquei, pastor do futuro, eu pensei, exterminador do futuro, né? O que ficava ligado para mim na época, sinal de filme, né? E ela falou assim, tá vendo como você não vai entender agora? Então lá na frente você vai entender. Então a primeira vez que eu ouvi falando sobre o ministério pastoral foi com 15 anos de idade. Essa irmã falando isso. Bem, depois de alguns anos, e aí a gente passando por trajetória, eu fui pai muito jovem, eu tenho uma filha de 22 anos, né? Então fui pai com 17 anos de idade. A minha esposa também tinha 17 anos, a gente namorava, e acabou a nossa trajetória, eu só olhando para a coisa do mundão, é o que o jovem queria, já trabalhava, achava que era dono do meu nariz, e essa imprudência toda de jovem, foi isso que eu vivi. Tinha saído da escola, então para mim a vida era só isso, jogava meu futebol, praticava meu jiu-jitsu, e aquilo ali estava bom para mim. O tempo foi passando, eu sei que eu tive uma separação nesse tempo da minha esposa, nós não éramos casados, mas aí ficamos 5 anos juntos, e aí se separamos, cada um foi para o seu lado. Ela passou uma adversidade, porque, no caso, assim, ela me encontrou com uma outra pessoa. Olha o que ela passou, né? Então, cada um foi para o seu lado, e nesse interim, ela se converteu, aceitou Jesus, ela foi caminhando com Jesus, aprendendo, e eu não a via. Eu pegava minha filha na escola, ela estudava numa escola particular, integral, então eu entregava ela na segunda-feira na escola, pegava na sexta-feira, entregava na segunda e pegava na sexta, não tinha contato com a mãe da minha filha nessa época. A gente separado, isso foi 5 anos. 5 anos depois, ela vem para falar comigo, pediu para falar comigo. Eu estava no meu trabalho, quando ela vem a minha esposa, ela vem de saia comprida. Eu achei estranho, falei, rapaz, ela tá parecendo crente, né? E tá parecendo crente. E ela pede para falar comigo. Saí, eu falei, depois de tantos anos, nem via mais e tal. Nessa conversa, ela vira para mim, eu falei, tu é crente agora? Ela falou assim, sou. Estou caminhando com Jesus Cristo e tal. A fala dela já estava diferente, pois era uma pessoa que a fala já denunciava que era alguém realmente do mundo, mas naquele momento ali, ela estava totalmente diferente. No meio da conversa, ela vira para mim e fala, Fábio, eu estava na igreja e Deus me deu uma visão. Falei, Deus te deu uma visão? Eu não consegui entender isso. Aí ela falou assim, eu vi o pastor pregando, só que não era ele, era você pregando. Eu falei, mas sabe o que eu fiz ontem? Ontem eu tava no baile, tava aí na zoeira, e ela falando assim, foi o que eu vi, posso orar por você? Falei, orar por mim? Falei, o negócio tá ficando complicado mesmo. E aí, então, eu falei, pode, ora por mim, então. Eu fechei meu olho, cara, ela fez uma oração, aquilo entrou dentro do meu peito, de uma forma que eu não sei te explicar. E eu comecei a chorar. Isso foi na porta da loja que eu trabalhava. Comecei a chorar, e eu enxugava as lágrimas. Mesmo assim, eu tentando disfarçar, né, e tal. Eu lembro que quando ela acabou, eu enxuguei assim, falei, então tá bom, era só isso mesmo? E fui embora. Aquilo vamos dizer assim, me perturbou. O que eu senti? O que era isso? Beleza. E fiquei com essa palavra na minha cabeça.
que ela me viu ali como um pastor e tal. Uma semana depois, uns 10 dias depois, ela me liga novamente dizendo que a minha filha queria falar comigo. Deu o telefone para ela, e a minha filha, na época, estava com 6, 7 anos. Ela falou: pai, sonhei com o senhor, e o senhor era pastor na igreja. Uau. E tal, o senhor estava pregando lá. Aquilo, eu falei: meu Deus, vocês estão querendo me, sei lá, né, me pegar, talvez, falando isso aí, para me converter, não sei. Aí eu ri, lembro que eu ri, tal, desliguei o telefone. Rapaz, eu recebi um convite um tempo depois, não lembro certo assim o tempo, de uma outra pessoa, uma tia minha. Ah, tô indo numa igreja metodista wesleyana, pequenininha e tal. Tu vai ali comigo, meu sobrinho? Falei: caramba, eu vou, né? Vou lá. Sentei na igreja, lá atrás, né? É estratégico, né? A gente senta lá no fundo. Rapaz, o culto ficou, né? Sabe aqueles... tu fica escondido, tu fica... Eu fiquei olhando para todo mundo, meio... Caramba. Aí eu lembro que saiu uma moça lá da frente. O altar dessa igreja, do lado, tinha uma abertura onde o Ministério de Louvor ficava. A gente, no culto normal, tu não via o Ministério de Louvor, ficava do lado, assim, do púlpito, né? De repente sai uma jovem de lá, o nome dela é Renata. Era a congregação da Igreja Metodista Wesleyana Mosela. Ainda era congregação. Hoje ela é igreja, né? Já tem, acho que 10, 11 anos que é igreja. Mas na época era uma congregação ainda. Ela veio, essa moça, falando em línguas. Rapaz, eu já senti medo. Eu falei: ela vai vir em mim. Já estava testificando que ela viria em mim. E ela veio mesmo, cara. Veio mesmo. Chegou até do meu lado falando assim: eu sou teu Deus. Para mim isso aí ficou meio estranho. Eu falei: meu Deus, a mulher tá falando que é meu Deus. A mulher tá falando que é meu Deus. E aí então ela começou a falar: olha, tu vai abrir os teus olhos e tu vai ver como você é. Eu estava de olho fechado, porque realmente na hora eu fiquei um pouco sem saber o que fazer. Eu abri meus olhos. Rapaz, a experiência que eu tive espiritual foi muito forte. Eu vi a minha roupa toda suja. Eu estava de camisa branca, calça jeans, e eu andava sempre bem arrumado. Pô, garoto aí da night aí, né? Então, sempre bem arrumado, perfume, era assim que eu andava. De repente eu olho minha roupa toda suja. Tanto a camisa branca estava suja, quanto a minha calça. E aí eu comecei a chorar. E ela falou assim: mais uma vez, sou eu teu Deus. Eu abri os teus olhos para você ver como você é. Sujo, imundo. Cara, eu tomei naquele dia um impacto assim de Deus. E ela falou assim, ela falava: isso é como você é hoje por dentro. Só que eu tenho uma obra na tua vida. Uau. Tenho um chamado para você. E agora, e aí eu tinha fechado o olho novamente, chorava, né? Tava chorando e o olho fechado. Ela falou assim: agora quando você abrir seus olhos, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Quando eu abro os olhos, depois de um tempo, com medo, né? Com aquela experiência que eu estava tendo, a minha roupa brilhava. Eu conto isso, assim, a experiência que eu tenho espiritual naquele momento, para mim, eu não conseguia dizer não para aquilo que eu estava vendo. Entende? Primeiro que eu não acreditava em línguas estranhas, eu não acreditava nesse mover, eu não acreditava numa profecia. E aquilo ali, eu falei, a minha roupa brilhava, brilhava. E ela falando assim: assim é que eu vou fazer contigo. Eu vou te fazer ser luz. E aí, sabe, Deus falando comigo. Eu sei que naquele culto, cara, no final dele, eu terminei caído lá no altar. Glória. Só eu naquele dia fui no apelo. Aí, só para encerrar esse momento, eu caído ali na frente, chorando demais, chorando. Foi muito forte para mim. Eu não tinha como não dar um passo desse de aceitar Jesus. Não tinha como. Era impossível fazer isso. Eu lembro que eu levantei, um jovem me ajudou. O nome dele é Gustavo. Me ajudou a levantar. E aí ele falou para mim assim: você aceitou a Jesus? E a minha pergunta foi até interessante. Eu falei assim: então agora eu tenho que vir no todo culto?
Ele falou, aí o pastor, na hora que respondeu, o pastor que era o Luiz Carlos André, meu pastor da minha conversão, né, que me deu aula de batismo, Luiz Carlos André. Se eu não me engano, eu acho que está em Miracema. E aí ele virou para mim e falou assim, ô jovem, você vai querer vir em todos os cultos. Aí eu, olhando para todo mundo e tal, quando eu viro para voltar para o meu banco, uma senhora sai do meio do povo, pega na minha mão e fala assim, você veio buscar o que Deus te prometeu? Quando eu olho nos olhos dela, era a irmã Maria, que Uau! falou para mim com 15 anos de idade. Meu Deus do céu! Cara, olha a experiência que eu tive. Bendito E essa irmã Maria, cara, foi muito forte, cara. Quando eu olhei para ela, eu não acreditei. Aí ela perguntou se eu ia buscar. Tu veio buscar o que Deus te prometeu lá atrás? Aí quando eu olhei para ela, eu falei, irmã Maria. E aí, tu acredita que a irmã Maria, cara, esse testemunho, ele é tão vivo porque ela é a esposa do pastor Luiz Carlos André, que está sempre com a gente aí nos encontros aí. Ela era esposa do pastor da igreja, cara. Esse é que é Deus, meu irmão. Gente, foi forte demais, cara. Foi forte demais. Eu lembro que eu falei assim para ela assim, aí depois eu fiquei tímido, eu não sabia o que falar, né? Aí eu falei, não sei, eu não sei. Pô, por mais que eu tinha aceitado Jesus, esse negócio de ser pastor, isso não encaixava. Eu na igreja eu era muito tímido demais. Aí eu sentei e no final do culto ela chegou para mim e ela falou assim, ô Fábio, só faz uma coisa. Aí eu falei assim, sim senhora. Ela falou assim, a próxima vez que você vier no culto, traz a tua esposa. Aí eu falei para ela assim, ah tá, mas eu não tenho esposa. Ela falou assim para mim assim, olhando nos meus olhos, traz a tua esposa. Aí eu mais uma vez falei para ela, desculpa, irmã Maria, eu não tenho esposa. Ela virou braba para mim, cara, bem brava mesmo. Regalou o olho e falou assim, da próxima vez que você vier, traz a tua esposa. Cara, na hora, eu entendi que ela estava falando da mãe da minha filha, e eu senti um negócio no meu coração, não sei te explicar, cara. Parece alguma coisa ligou ali. Eu lembro que eu liguei quando eu saí dali, liguei para a mãe da minha filha, poxa, Vanessa, eu acabei de aceitar Jesus na igreja, cara, e tal, queria conversar contigo, e, né, você falava, eu lembro que uma vez ela falou para mim assim, Fábio, Deus me falou que você é restituição na minha vida. Eu falei assim para ela, restituição que eu conheço é só de imposto de renda, Vanessa. Eu não te amo mais. Eu falei isso para ela, na porta da minha loja. Eu não te amo mais. Deus não vai fazer isso comigo. Aí ela falou assim, ainda assim, a lágrima escorreu no olho dela, e ela falou assim, ainda assim, eu acredito no que Deus me prometeu. Quando eu aceito a Jesus, ligo para ela, eu pensei, poxa, ela vai mandar eu ir lá na casa dela, vai querer encontrar comigo, ela vai vir assim, aí eu falei assim, ela falou, ah, Fábio, que bom, poxa, que bom que tu aceitou Jesus e tal, no telefone. Aí ela falou assim, isso aí, segue a tua caminhada. Eu falei, ué, mas só isso? Ela, peraí, Fábio, acho que você não entendeu. O que Deus falou para mim é que tu era restituição, mas que tu ia vir transformado. Tu só começou, meu filho. Tem muita coisa para Deus mudar na tua vida. Tomei mais uma. E aí foi assim, o chamado, a princípio, na minha conversão, né? E de ouvir sobre o chamado. Foi isso. E aí eu fui caminhando. E aí depois de um tempo depois, que ela começou a ir a sair comigo, a ir na igreja, a gente namorou. Por mais que a gente se conhecia, não tinha nada além de... Sim, fiquei noivo com ela, 6 meses depois. Mais 6 meses, nós casamos na Central de Petrópolis. Rapaz, foi uma benção. Meu amigo meu fala até assim, Fábio, foi de primeira divisão. Eu lembro que, graças a Deus, assim, eu não gastei nada, cara. Eu fui abençoado em tudo no casamento. Foi lindo demais. Foi bênção de Deus. Então, assim, Deus me deu o chamado, restituiu o meu casamento.
entende? A minha família, por isso que eu tenho uma filha de 22 anos e tenho uma de 8, né? Vai fazer 9 agora em setembro. Então Deus fez assim, ele restituiu a minha vida e tudo. E aí eu passei a ser eu de verdade, porque no mundo a gente é um mentiroso, a gente é um falastrão, a gente é uma pessoa que não é a verdade. E a minha esposa me devolveu o Fábio, esse que realmente Cristo tinha chamado, me ajudou muito a ser eu, me ajudou a ser crente. A minha esposa, ela tem uma parcela muito grande, orou muito por mim. Meu pai também, de ser crente, orava muito por mim, mas a minha esposa foi um fator importantíssimo aí. Glória a Deus, Fábio. Você está falando aqui, e eu estou pensando, o pessoal que está nos acompanhando aqui, eu acredito que tem gente que se for pentecostal igual a gente, está até marchando, cara. O pessoal está botando foguinho, está botando tremendo, está botando, meu Deus, é forte demais. Rapaz, você falou 3 coisas que me chamou a atenção, e aí eu quero falar com o pessoal que está nos assistindo. Em primeiro lugar, a importância de ser um canal de Deus independente do lugar onde você está. Porque você vê, a primeira palavra que você recebeu foi no seu trabalho, de uma senhora. Ela poderia não falar com você, ela poderia, muitas vezes, rejeitar aquilo que Deus estava mandando ela fazer, mas ela foi obediente, né? Ela falou. Então, você que está me assistindo, em nome de Jesus, quando Deus colocar no seu coração para falar com alguém, fale. Não importa se é na fila, não importa se é na fila, não importa se é no trabalho, não importa se é na faculdade, aonde você estiver, se aproximou alguém de você, o Espírito Santo te tocou, fale com essa pessoa. Segunda coisa interessante que eu quero também aqui destacar é como que Deus deu sabedoria à sua esposa. Você vê, se fosse outra, você se converteu, já te receberia. Com você certeza. Se converteu, já receberia você de volta. Mas ela teve a sabedoria de Deus de entender a promessa de Deus, de compreender a promessa de Deus. Então, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, em nome de Jesus, Deus não trabalha de uma forma incompleta. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre até o final. Então, espera Deus completar, espera Deus fechar o ciclo da promessa que Ele vai te entregar prontinho em nome de Jesus. E a terceira coisa que eu quero falar, e é importantíssimo falar isso, e a gente vai bater mais um papo, é que, senhoras e senhores, Deus usa os seus profetas. Não deixe que picaretas, não deixe que mau caráter, não deixe que mentirosos venham deturpar na sua mente e você venha rejeitar uma palavra profética. Não é por causa dos maus que Deus não usa, minha gente. Deus usa os seus profetas. Deus usa as suas profetisas. Ainda há profeta em Israel. Ainda há aqueles que não se dobraram diante de Baal. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa ter discernimento espiritual para compreender o que é de Deus, o que é da carne e o que é do diabo. Mas o fato de existir da carne e do diabo não significa que Deus parou de falar através dos seus profetas. E o pastor Fábio é um testemunho vivo disso, de que Deus usa os seus profetas. Até quando o cara não é nem da presença de Deus, o cara está no mundão e Deus está falando, ó, desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Fábio, hoje você pastoreia qual igreja? Eu pastoreio a Igreja Metodista Wesleyana Carangola, né? Era uma congregação que, quando eu peguei, ela tinha 16 anos, né? Como congregação. Ela não saía no estágio, ela quase ia. E, inclusive, foi a congregação que eu me converti na Igreja Metodista Wesleyana da Mosela. E o Carangola, ele tinha um ponto de pregação. Rapaz, ia só o dirigente com a família. E ele me pediu, vem me ajudar, não sei o quê, era um amigo meu. Então eu saí da Mosela, fui para o Carangola, que já era congregação e tinha esse ponto de pregação. E aí eu fiquei ali, ajudando a ele. Então a gente cantava playback lá do Toque no Altar, e a gente ficou ali ajudando a ele. Ali eu fui tendo as minhas primeiras experiências, porque
tem gente que já pensa, assim, tu olha, já quer logo, né, sei lá, as igrejas grandes, mas... As primeiras fileiras, né? Sim, sim. E aí fiquei lá no ponto de pregação, a gente ia com a família, era uma vez por semana, né, nesse ponto de pregação, e tinha a congregação. Ali eu fiquei ajudando, e enquanto isso eu me tornei líder de jovens na congregação. Líder de jovens, trabalhando ali com aquela juventude. Cara, no primeiro culto que nós preparamos lá, eu e minha esposa, na época, a gente estava noivo, né? E aí preparamos, a gente já estava quase para casar, foi o primeiro culto de jovens, foi um pastor, na verdade foi dois, um na sexta e um no sábado, cara, e Deus usou os dois pastores para falar a mesma coisa. No de sexta-feira era um pastor da Assembleia de Deus lá de Teófilo Otoni, pastor Samuel, e aí ele foi e me entregou naquela noite que Deus estava me chamando para o chamado pastoral. Isso foi na sexta-feira, né? Aquilo ali para mim foi forte, foi gostoso. E no sábado também, o missionário Alessandro, hoje pastor Alessandro, da Igreja Metodista do Brasil, homem de Deus, bênção de Deus também, hoje me ajuda muito lá na igreja, de vez em quando ele vai lá pregar. Se ele estiver me ouvindo, ouvir depois aí, quero dar um abraço para ele aí. E eu fechando a igreja, nesse último culto de jovem, foi no sábado, ele vira para mim e falou assim, aqui tu já terminou o 2º grau? Eu falei, terminei. Ele falou, e tu não entrou no seminário por quê? Eu falei, não sei, eu tenho que entrar? eu tenho que entrar? Aí ele falou assim, rapaz, Deus me mostra um povo te esperando. Uau! Entra logo. Caramba, aquilo ali para mim foi muito forte, era em setembro, e aí então no final daquele ano, no início do ano seguinte, eu já ingressava no seminário, aí para buscar, então viver o que Deus estava dizendo que deveria ser rápido, que um povo já estava me esperando. Então assim, como você perguntou, a igreja que eu pastoreio, é a igreja em que eu fui membro, fui presbítero, líder de jovens, fui conselheiro de adolescentes, fui líder de escola bíblica dominical. Então, é essa igreja que eu vou, então, depois do seminário, assumir como aspirante. Glória a Deus. Rapaz, você está falando aí, e todas as vezes eu falo o que eu estou falando agora. Eu estava conversando com o pastor Guilherme, e na quarta-feira eu conversei com o pastor Charles, né, o pastor Charles Vilaça no Resenha, com Moisés, e eu sempre falo que uma das coisas que a Igreja Metodista Wesleyana tem, que eu gosto muito, de várias coisas que eu gosto, que eu amo na Wesleyana, mas isso em especial é como que o pastor na Wesleyana, ele é formado lá de baixo, cara. A maioria dos pastores da Wesleyana foi líder de jovens, foi conselheiro, foi quem nasceu, né, na Wesleyana, foi líder de adolescente, sempre galgou liderança ao longo da vida até chegar o ministério. Isso assim, é uma coisa muito especial, né? Eu estava conversando com o pastor Celso Florencio, e aí ele estava falando que ele foi ele foi líder de jovens do distrito de Nilópolis, e quem era o líder geral dos jovens na época dele era o bispo Simvaldo. Aí você vê assim, cara, o cara foi líder de jovens lá atrás. Então, assim, a Wesleyana é fantástica. Você que está me assistindo aí, não tem igreja, mora aí perto de Carangola, procura a Igreja Metodista Wesleyana em Carangola. Você que é de São Fidélis, vem para cá, para a Wesleyana, que é bênção. A igreja é bênção. Não é perfeita, mas é maravilhosa. Aleluia. Graças a Deus. Feito o merchandising, vamos continuar. Pastor, fala para mim 4, ou até, pode ser menos de 4, mas até 4 desafios que você enfrentou no período do seminário, no início do ministério e no ministério. Você pode até fazer o seguinte, você pode falar um no seminário, um desafio que você enfrentou no seminário, um desafio que você
enfrentou no início, né, do ministério, e outro agora já nessa caminhada? Bem, o desafio, a princípio, eu estava trabalhando, tinha uma loja, né? Então, estava ali galgando, empreendendo, e aí teve esse chamado para aquele momento ali ir para o cenário. Então, estava bem, a vida estava caminhando, comprava minhas coisas, né? Estava bem, tinha meu carro. Então, assim, estabilizado, seria isso. Cara, quando eu entrei no seminário, eu até brinco, parece que eu entrei por uma porta e o dinheiro saiu por outra. Foi impressionante. Isso foi uma coisa assim, que me marcou desde o primeiro mês. Eu lembro que eu tive dificuldade, então a primeira dificuldade minha foi financeira, no início. Eu lembro que eu passando, eu já estava, acho que, se eu não me engano, eu estava uns 3 meses sem pagar o seminário. Na época, a esposa do Bispo Rames, esqueci o nome agora, meu Deus. Eu não conheço o nome dela, não lembro o nome dela, não. A Tânia, isso. Minha esposa me lembrou aqui. A Tânia, ela chegou... A Tânia chegou para mim e falou assim, Fábio, fica tranquilo, você vai resolver isso e tal, porque eu cheguei a cogitar de sair na época e tudo. Fiquei. Tu acredita que eu em casa, bate na minha porta um sábado pela manhã, e a pessoa abre a porta e diz assim, olha, Deus mandou eu vir aqui para te sustentar o teu seminário. Uau! Foi... Eu ainda olhei para minha esposa, né? A gente não falava nada com ninguém na época do seminário. Tu fica até só vai na igreja aos domingos, então não comentava. Olha o que Deus fez, cara. Assim, foi algo sobrenatural para minha vida desde o início. Eu não tenho. Se alguém falar para mim assim, cara, Deus não fala, eu falo, está de brincadeira comigo. Deus é poderoso. E aí ele, no caso, essa pessoa me ajudou durante 3 meses. Aí, beleza, regularizei de novo, caminhando, tá. Então, o primeiro desafio, financeiro. Segundo desafio, no meu segundo ano de seminário, também, aí vem na parte familiar. A minha esposa, a gente teve a surpresa dela estar grávida. Então, quando a minha filha ela nasceu, ela teve dificuldade com alimentação, rapaz. A coisa foi difícil, porque ela era intolerante a uma proteína do leite. Não era intolerante à lactose, mas uma proteína do leite. Então, o leite do peito, qualquer tipo de leite, dava a ela uma insuficiência respiratória, febre. Nossa, ficava muito ruim. Então, a partir do segundo ano de seminário, todo final de semana eu estava na emergência. Todo final de semana. E aí foi saindo, volta o problema de novo financeiro, porque o leite que ela tomava era muito caro. E aí eu fui tendo problema de novo, no trabalho eu não me concentrava, no seminário também não, porque a minha esposa ficou muito preocupada, que a minha filha estava prestes a ficar internada, né? Porque muitas vezes na emergência, chega um momento que eles falam, vamos internar. E aí a gente começou a orar, graças a Deus a minha esposa, na época assim, era uma coisa nova, não se tinha um diagnóstico perfeito sobre o que estava acontecendo com a neném ali, então, né? E aí a minha esposa, ela foi procurando os meios, orando a Deus, mas também se dedicando para saber o que poderia dar a ela. E aí ela foi encontrando o leite que podia ser dado e tal, só que a gente passou uma prova, cara. Foi uma luta muito grande com esse problema. A médica, eu lembro que chegou uma vez para minha esposa e falou, olha, vocês não vão poder dormir, porque ela pode fechar, a respiração dela, ela pode parar de uma hora para outra e ela morrer dormindo. Pô, aquilo ali para a gente foi muito forte. Graças a Deus passamos essa fase, então... Primeira parte financeira, familiar foi, então, saúde da minha filha mais nova, que graças a Deus
ela se adaptou a tudo a isso e tal. Eu cheguei a falar para minha esposa, eu vou sair do seminário. Não dá, não tem como, eu tô sem cabeça. Minha esposa falou assim, tu não vai sair. Se a gente está passando tudo isso, e agora tu vai sair, tu vai virar as costas, nunca. Tu final. Então, assim, minha esposa é uma mulher muito de fé. E ela, nesse momento, assim, ela foi, por mais que ela passou uma luta muito grande. E lembrando aqui, né? Agora tinha até. Ela, no parto, a minha filha nasceu com 4,60 kg nesse momento. 4,60 kg. A minha esposa teve uma complicação no parto. Cara, foi complicado. Os pontos estourou. Ela ficou toda roxa, da cintura para baixo, toda roxa. E não cicatrizava. Então, até minha esposa, nesse momento, a gente correndo atrás pela minha filha, até ela estava complicado. Ela teve hemorragia por assim, uns 4 meses, de 4 a 5 meses direto. Minha esposa teve hemorragia depois do parto. Então, isso foi muito forte. E ela não deixava eu sair do seminário. Ela falou, não, você vai terminar. Não, você vai até o final. Então, assim, a segunda foi dessa de saúde. E no ministério, foi assim, quando eu recebi, na verdade, eu não tinha nem me apresentado como aspirante ainda. Então, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Esse povo, eles vão falar, é o Fabinho, que agora é o pastor, né, que agora é o aspirante aqui. Isso ficou muito no meu coração. Mas Deus, ele me deu a autoridade da igreja logo no início. Então, mas mesmo assim, o que fazer? A gente fica sempre com isso. Por mais que a gente fez o seminário, mas não adianta, tu não vai com a cartilha na mão, porque ali vai ter que fluir o teu chamado. Sim. Então, esse desafio de pegar ali, de começar a cuidar. Eu lembro que eu peguei a congregação com 5 líderes somente. Não tinha todos os líderes formados. Eu cheguei para o pastor Vitor na época, que era o SD, e eu falei para ele, pastor, não tem a liderança. Eu lembro que ele me falou assim, Fábio, lá é o corpo de Cristo. Tu acha que o corpo de Cristo tem defeito? Falta membro? Aí eu falei assim, não. Ele, então, o que tu precisa, tá lá, cara. Glória a Deus. Tá lá. Volta e faz o teu trabalho. Aí, então esse foi o desafio. Organizar, tentar trazer, assim, uma visão de se tornar igreja, de sair 16 anos como congregação. Então esse desafio de ter a autoridade da igreja, não tem jeito. Para você viver o ministério, você precisa, de fato, ter o chamado. Verdade. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Deixa eu só aproveitar, porque, assim, enquanto a gente está batendo o papo, muita gente entrou aqui e não deu tempo de eu mandar um abraço para todo mundo. Então, estou voltando aqui nos comentários para eu mandar um abraço para o pessoal. Irmã Arinete de Caxias, Deus te abençoe. Pastor Marcos Moraes, Deus te abençoe. Pastorzão. Também está aqui o Carlos Lopes, Deus te abençoe. A Magali Fábio Freitas, Deus abençoe. Marilim, Deus abençoe. Missionária Zilanda, daqui do distrito de Macaé, Deus te abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Renata Marques, Deus te abençoe. Kátia Balbino, Deus te abençoe. A Kátia perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada na minha página do Facebook e depois eu vou colocar no meu canal do YouTube. Então, pode ficar tranquila, se alguém quer assistir, não pôde agora, vai ficar gravada aí para o pessoal acompanhar. Pastor Márcio Orlando Rabelo, Deus te abençoe, pastor Márcio, grande amigo. Pastor Márcio, quando eu estava pastoreando em Araruama, pastor Márcio foi lá com o bispo Anderson Caleb, né? Aí o bispo Anderson falou para mim assim, esse aqui é o pastor Márcio e tal, ele é pregador, não sei o quê. Aí eu falei assim, pô, seu bispo, eu já conheço o pastor Márcio, quando eu era adolescente, eu via o pastor Márcio pregando, e eu admirava o pastor Rosinha pregando, aí ele ficou meio sem graça, né? Porque, poxa, estou ficando velho e tal, mas ele é bênção demais. Eu me lembro, rapaz, foi
num congresso regional de adolescentes, cara, que ele pregou. Rapaz, a gente saiu, né? Os adolescentes da igreja, eu era de Bela Vista, de Caxias, né? E a gente voltou, os adolescentes, a gente voltou impressionado, cara. Porque a minha geração lá de adolescentes era uma geração que gostava do poder, gostava de palavra, gostava do fogo. E quando a gente viu ele pregando, a gente falava, caramba, cara, que coisa incrível, glória a Deus. Então, pastor Márcio, um abraço, meu amigo. Você é bênção. Louvado seja Deus pela sua vida. Marcelo Balbino também está aqui, Deus abençoe. Graças. Cadê? Deixa eu ver. Roseli Barcelos, Deus te abençoe. Cadê? Quem mais? Pastor Jorge Vitor, reverendo, Deus te abençoe. Pastor Jorge Vitor. Queca Faria, Deus te abençoe. Milene Moreira, Deus abençoe. Gisele Cristina, Deus abençoe. Jairo Pereira, está sempre aqui conosco, Deus te abençoe. Rafaela, eu não sei se é Bessa ou se é Bessa. Me corrija aí, irmã, desculpa. Se for Bessa, amém. Se for Bessa, amém. Se eu falei errado, me perdoa. Mas um abraço, Deus te abençoe. Pastor Fábio, me fala aí, alguns pastores, não vou colocar número, porque às vezes eu coloco o número, o cara tem muitos, né? Ou às vezes não tem tantos. Mas eu quero que você fale alguns pastores na Wesleyana que foram importantes no seu ministério. E se você tiver um pastor que não é wesleyano, aí a gente vai ter que falar um só, tá? Um pastor que não é wesleyano, que te inspira, que você admira, e alguns pastores da Wesleyana que foram importantes para o seu ministério. Bem, então, os pastores assim que foram importantes. Primeiro, assim, o pastor Luiz Carlos André, que é esse da minha conversão, foi o que me deu aula de batismo. Eu lembro que eu ia para a aula meio desconfiado, e aí no início tinha mais 5 pessoas, só que depois as aulas foram acontecendo, só ia eu. E aí eu lembro que ele pegou assim a revista, ele olhou para a revista, olhou para mim, ele falou assim, Fábio, vem cá, o que tu quer saber? Qual é a tua dúvida? E eu lembro que eu fui e perguntei para ele, falando o que eu estava vivendo, e ele deu o testemunho dele para mim, falando assim, ele falou para mim, tu acha que eu nasci pastor, cara? Não, tive uma vida também no mundo. E aí o testemunho dele fez com que eu pensasse, se Deus agiu na vida dele dessa forma, nesse testemunho, Deus pode agir na minha. Eu lembro que no início eu ainda dava umas voadas, ia para o culto, eu dava umas voadas no sábado e ia para o culto no domingo. E ele falou para mim, Fábio, é um processo. E aí eu lembrava da minha esposa também falando, Fábio, é um processo. Quando Deus, de fato, ele mudar você, a tua fala, os teus pensamentos, quando for realmente amor na tua vida, tu vai mudar tudo. E assim foi. Então, para mim, ele foi importante, né, nessa trajetória. Depois, o pastor Fernando, que está lá em Cordeiro, o pastor Fernando também foi importante para mim nessa época, que aí eu fiz uma transição de uma igreja para outra. E o pastor Fernando, o que acontece? Foi ele que começou a me dar as primeiras oportunidades. Mesmo nem eu acreditando em mim, ele me colocou como líder de jovens na época, ele me colocava para cantar, eu todo tímido, botava o playback. Então, assim, ele acreditou em mim. Pastor Fernando, que está em Cordeiro, quero até mandar um abraço para ele, que eu tenho certeza que ele também vai assistir aí, né? Então, o pastor Fernando foi muito importante nesse momento, e ele me ensinou a amar a igreja que eu estava. A parte dele, assim, em termos de amor, de acreditar no lugar, foi impressionante. Então, tem frases dele que eu lembro até hoje. Por exemplo, quando eu levei o povo assim, a acreditar que a gente podia se tornar igreja, eu lembro que era o sonho dele na época. Ele queria que o Carangola se tornasse igreja, saísse com congregação, e aquilo ficou no meu coração. Então, eu sei que eu dei um passo, mas eu vivi algo que creio também ter sido promessa na vida dele, lá no Carangola. E assim, um pastor, então, que era da igreja e não está mais hoje, que é o pastor Vitor, né? Que era o meu SD na época.
Cara, eu aprendi muito, muito com ele. Muita coisa. Assim, olhando ele nas reuniões. Então, se eu hoje consigo... porque eu lembro quando começamos a fazer tudo, a gente não sentava para... Fábio, tu faz assim, tu faz assado. Não. Eu estava nas reuniões, conselho local, diaconato, presbitério, eu estava nas... tudo quanto era reunião, assembleia. Eu lembro que ele me procurava na igreja. E aí, quando ele me achava, ele piscava o olho, eu entendia que era tipo assim, vai aprendendo aí, garoto. Então, assim, pastor Vitor, vai aprendendo aí que tu vai precisar. E eu tive aula com ele também, né? Aprendi a respeitar o que Deus tinha dado para ele, o conhecimento, palavra, pregação, cara, que palavra, ele tinha uma forma de condução, de culto, de palavra, reuniões. Então, para mim, assim, ministerialmente, foi alguém que eu olhei, né, e segui, assim, muito exemplo dele, muito exemplo. Então, pastor Vitor. Uau, muito bom. Minha gente, o pastor Fábio Reis vai beber um copo d'água. Eu falo pastor Fábio Reis porque ele é pastor e vocês estão assistindo, mas ele é meu amigo. Então, se de vez em quando eu chamar ele de Fábio, não é falta de respeito. A gente vai falando, aí acaba falando Fábio, acaba falando Denilson, mas não é falta de respeito, é amizade. Amém? Mas a gente vai ouvir uma música para o pastor Fábio beber uma água e a gente volta. Não terminamos ainda. Não vai embora. Fique aí. Escreva o nome da sua cidade. Somente uma pessoa escreveu o nome da cidade. Escreve o nome da sua cidade aí que eu quero mandar um abraço para você. Eu ainda tenho algumas coisas muito legais para bater papo com o pastor Fábio e vai ser bênção. Não sai daí, é rapidinho. É só o papo dele beber uma água e voltar. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço, tudo isso vem de Deus. Vem de Deus. Sozinho eu não consigo, Pai, sozinho eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, não consigo. Sozinho eu não consigo, Pai, sozinho eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, bem maior, bem melhor. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, Pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, Pai. Sozinho eu não consigo, Pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Sozinho eu não consigo, Pai, eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo.
Tudo que Deus tem para mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Então, você que está nos acompanhando aí até agora, não se contente com pouco, se contente com tudo aquilo que Deus tem para você. Deus tem para você o melhor. A Bíblia diz, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Não aceite migalha. Estou falando para alguém que não é evangélico, estou falando para alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Não aceite as migalhas do pecado, as migalhas do inferno, as migalhas do diabo. Entregue a sua vida a Jesus. Tenha vida e vida em abundância. O melhor de Deus está sendo liberado para você, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, meu Deus do céu. Tem muita gente aqui nos acompanhando. Deixa eu mandar um abraço. Você aguenta aí um pouquinho, pastor Fábio, para eu mandar um abraço pessoal? Com certeza. Então vamos lá, deixa eu mandar um abraço aqui, preparar. O pessoal fica falando, pastor, manda abraço, um abraço, um abraço. Então vamos lá. Deixa eu mandar o pessoal de Petrópolis. Alô, galera de Petrópolis! Um abraço! Deus abençoe. Pessoal de Macaé. Alô, galera de Macaé! Um abraço! Oh, aleluia! Quem mais está aqui? Alô, galera de Caxias, minha terra abençoada! Um abraço! Deus abençoe! Pessoal lá de Caxias, está sempre aqui ligadinho comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, pastor Fábio. A gente vai fazer um quadro agora que eu chamo de profecia de primeira. Eu vou falar uma palavra e aí você vai dar uma definição dessa palavra, ou você vai falar uma frase, ou uma afirmação, algo que vem do seu coração. Por exemplo, se alguém falasse para mim assim, Gisele, que é o nome da minha esposa, eu falaria o amor da minha vida. Não precisa ser uma construção, né, argumentativa. É uma definição, uma frase ou uma afirmação. Beleza? Beleza. Vamos lá? Está preparado? Vamos. Vamos lá. Você é tricolor, graças a Deus, por isso que é um cara feliz. É um cara feliz, olha só como é que brilha o rosto. É tricolor de tradição. Então, com certeza, pegar de primeira é com você mesmo. Eu fiz a última live que eu fiz com o pastor Fabrício, né? E aí a gente conversando, uma live abençoadíssima, aí do nada ele deu lugar para o diabo, e ele veio falar da vitória do Flamengo na final do Carioca. Eu falei, rapaz, vamos voltar para a graça, vamos voltar com o som. Não dá lugar para carne, não, meu filho. Pastor Fabrício, um abraço, meu amigo, um abraço. Vamos lá, profecia de primeira. Vamos lá, pastor Fábio. Vamos lá. O que é Deus para você? Deus, Pai. Ai, uau. Família. Esteio, suporte. Glória a Deus. Glória a Deus. Ministério. Vida. Uau, muito bom. Esposa. Esposa. Meu amor e incentivadora demais. Uau. Pecado. Avassalador. Sonho. Muitos. Sucesso. Gostoso. O que é vida para você? Vida é viver propósito de Deus. É seguir o que Ele fala. Isso é vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aquele que te deu algo que tão grande, que por mais que eu tentasse agradecer por tudo que Ele fez e faz,
eu não conseguiria. Então, é grande demais. Igreja Metodista Wesleyana. Olha, bem rápido, quando me entregaram que eu seria pastor, desde o início, eu me via sendo consagrado no centro de convenções pela Igreja Metodista Wesleyana. Uau. Então faz parte do meu sonho. Uau, glória a Deus, glória a Deus. Palmas, cara. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pastor Fábio, eu sou um cara que, como eu falei para você, eu gosto muito de histórias, né? E eu sou um cara também que gosto muito de futuro, né? O passado nos ensina, nos inspira, nos orienta, ou para fazer o que é certo, ou para não fazer o que deu errado, ou para não repetir o que deu errado. E o futuro Sim. nos atrai, né? O futuro, ele nos motiva a trabalhar, nos inspira a alcançar. Como que o Fábio se vê daqui a 10 anos? Como o Fábio se vê daqui a 10 anos? Olha, quando eu olho assim para frente, eu vejo tanta coisa para acontecer, então eu imagino assim, um Fábio vivendo muitas realizações. Eu sou sonhador, então eu vejo muitos desses sonhos já realizados daqui a 10 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Como eu falei para você, né? Eu sou o cara que gosta de futuro, então a gente viu daqui a 10 anos, os sonhos que o Fábio está projetando, está plantando, está semeando, serão colhidos, serão realizados. Hoje, pelo estatuto, né, o pastor ele jubila com 70 anos. Você está com quantos anos, Fábio? Desculpa perguntar. Rapaz, eu tô com 40 anos de idade. 40 anos. Então, você tem 30 anos ainda de ministério para frente, não é isso? Você jubila com 70, 30 anos. Rapaz, 30 anos dá para fazer coisa pra caramba, meu irmão. Meu Deus, tem muita coisa aí pela frente. 30 anos dá para fazer coisa pra caramba. Quando você chegar lá com 70 anos, na sua jubilação, você e a sua esposa, as suas filhas, e provavelmente já vai ter genro, já vai ter netos, entrando pelo centro de convenções, né? As suas ovelhas, as ovelhas que você pastoreou, todo mundo emocionada com o momento da sua jubilação, sua história aparecendo no telão na frente, e você olha para trás e vê toda a sua história. Como que você quer ser visto quando você jubilar? O que você está construindo para quando você chegar na jubilação, as pessoas lembrarem de você? Como que você quer que as pessoas lembrem do pastor Fábio quando o pastor Fábio encerrar o ministério? Quando eu comecei na igreja, aí a Igreja Metodista Wesleyana tem algo chamado o mergulho da fé. Eu sempre fiz mergulho da fé com um propósito na época, e era o seguinte: que as pessoas me reconhecessem como homem de Deus. Lógico, eu quero que as pessoas olhem, sei que tenho meus defeitos, não sou perfeito. Por mais que a gente tente fazer as coisas certas, a gente sempre vai errar, e a gente tenta acertar e vai caminhando. Então eu só quero ser reconhecido como um homem de Deus, que fez a vontade de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Fábio, suas considerações finais, cara. O papo tá bom, eu queria poder continuar, mas enquanto eu converso com você, a Gisele está aqui na intercessão de joelho. Então, a gente precisa encerrar aqui, mas o papo foi muito bom. Quero que você faça aí as suas considerações finais. Pode mandar abraço para quem você quiser, pode mandar beijo para quem você quiser. Esse é o seu momento. Bem, eu quero primeiro assim dizer, falei de alguns pastores, mas tem muita gente que fez parte de tudo isso, né? Que ainda faz, vários ajudadores, amigos de ministério. Então quero mandar um abraço para todos. Não vou falar nomes, mas quem sabe, né? Eu costumo dizer, quer entrar no projeto, como foi a Arca de Noé, entra quando está baixo,
porque vem as águas, e aí o projeto começa a ser levantado, e aí a gente, por mais que quer abrir a porta, a gente não consegue mais. Então, tem muita gente que entrou enquanto está embaixo, e tenho certeza que em cima, com certeza, também estará comigo aí, essas pessoas, esses pastores. E uma coisa assim, que eu quero deixar também é que eu sempre plantei honra, sempre honrei os meus pastores, sempre fui assim, alguém que honrou. Então, eu sei que tem muita coisa que eu colho, porque a Bíblia fala isso, de plantar e colher, por conta de honrar a sua liderança. Sempre fui submisso e sempre honrei a liderança. Então, eu quero também esses homens de Deus que fizeram parte da minha vida, líderes, né, já tá deixando aqui um abraço, dizendo que são importantes para mim também. Bem, minha família, minha esposa, que viu antes do que eu vi, eu quero deixar assim, por mais que ela tá me ouvindo aqui, né, um beijo assim gravado, que isso fica marcado aqui na história, que a graça que ela teve, o perdão que ela concedeu sobre a minha vida por tantas coisas lá atrás, e aí acreditar num chamado na minha vida, e praticamente ela abriu mão de muita coisa para que eu vivesse esse chamado. Então eu quero deixar aqui dizendo, o meu amor, eu não consigo dar um passo sem essa mulher estar do meu lado, essa ajudadora, essa cooperadora, né? Minha família, minhas filhas, né? Bênção de Deus. A gente vive assim uma alegria dentro de casa, é uma alegria ter essas meninas. Então eu quero agradecer minha família, o suporte que eu tive dentro de casa, o suporte que eu tive com elas, a oração, né? Um abraço para o meu pai. Eu lembro que meu pai orava por mim, meu pai separado da minha mãe, crente. Ele orava por mim no ponto de ônibus, ele ia me visitar, ele não entrava na casa que a gente morava, ele ficava na rua e a gente encontrava com meu pai na rua. Eu lembro que meu pai falava assim para mim, filho, eu vou orar por você, e eu tinha vergonha. E aí ele fechava os olhos e começava a orar na rua. Antes que o ônibus saísse, ele ia correr para pegar o ônibus, ele ali orando, e eu lembro que eu não conseguia fechar o olho, eu fechava na frente dele, mas quando ele fechava o dele, eu abria o meu. E meu pai orando por mim, e ali na oração dele, meu pai já profetizava na minha vida também, que um dia eu conheceria o Senhor. Então, até hoje, meu pai sempre fala para mim, filho, eu tenho orado por você, eu oro pela tua vida, pela tua casa. Então, agradecer muito meu pai, agradecer a minha mãe, né, por tudo, pelo apoio. Eu tenho, assim, muitas pessoas que eu queria estar, sabe, falando o nome aqui, agradecendo. Então, deixar esse abraço. E a Igreja Metodista Wesleyana do Carangola, gente, fui muito abençoado lá e tenho sido muito abençoado lá. Deus tem me feito prosperar em N situações, em várias coisas. Cresci ali, me tornei um homem de Deus ali, tive a graça de pastorear esse lugar. Cada membro que está assistindo, que vai assistir depois, vocês são muito importantes para a minha vida, para a minha família. Espero poder retribuir, ser uma ferramenta de Deus na vida de vocês, e que Deus possa nos dar muitas coisas ainda no Carangola, ministrar muita coisa sobre nós. Então eu quero pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, e com quem eu estou falando também, que são apoiadores, que são ajudadores, pessoas que nessa pandemia tiveram comigo, cara, todos os dias. Então teve pessoas ali que foi suporte demais. Eu quero agradecer assim a igreja, dizer que eu estou aqui para me doar, para deixar ser gasto também nesse lugar, e profetizar sobre a vida de cada um que está aí. Bênçãos, crescimento, virada, curas e restauração de família. Então eu quero agradecer a Igreja Metodista Wesleyana do Carangola, que mesmo que eu sei que um dia eu vou sair, né? Nós somos itinerantes, e eu sei que quando fizer isso, não importa onde eu estiver, essa igreja vai estar no meu coração, porque é a oportunidade de viver congregação, emancipar como igreja, ver o crescimento dela, de membros, o crescimento de pessoas, quem era adolescente na época, criança, hoje já são jovens, e ver esse crescimento espiritual, isso marcou minha história, tenho certeza que vai ficar para sempre.
Então, é isso aí que eu quero deixar. Glória a Deus. Pastor Fábio, muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ter aceitado participar. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. Você correu pra caramba para estar junto com a gente aqui. Que Deus continue te abençoando, abençoando sua família, seu ministério, te prosperando, alargando as tendas, jogando por terra todos os empecilhos que se levantarem contra você e que o Espírito Santo continue soprando o teu nome nas asas do vento e te levando para lugares altos em nome de Jesus. Pessoal que nos acompanharam até agora, Deus abençoe. Deus abençoe a sua família. Como eu falei, essa live vai ficar gravada aqui no Facebook Denilson Andrade e depois também no meu canal no YouTube, Denilson Andrade. Pastor Fábio, um abraço. Deus te abençoe. Amém. Obrigado, pastor Denilson. Deus abençoe aí, sua esposa. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o Brasil. Até o próximo bate-papo, querendo Deus. E nunca se esqueça, tem providência de Deus para você. Um abraço, Deus abençoe. Glória. Amém.